sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são dia 29 de julho de 2023. Vamos estar dando início a mais um devocional, a mais um tempo que a gente vem falar com Deus, que Deus vem falar com nós, né? Aquilo que está no coração dele para os nossos dias, amém? Então vamos estar dando início. A palavra está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 1. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando seu exército, destruiu aqueles homens homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bom, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Vamos estar analisando essa parábola, a explicação, o que Deus está falando ali. Na verdade, se a gente lê os capítulos anteriores, no capítulo 21, os fariseus estavam questionando Jesus sobre a sua autoridade. E o tempo todo nós vemos essa incredulidade deles ali, na dúvida, né, porque eles conheceram a letra. Eles conheciam a letra, mas as suas atitudes, as suas ações ali eram terríveis. Eles conheciam, mas não praticavam nada daquilo que conheciam. E aqui que mora um perigo para nós, o que o Espírito Santo tem trago no meu coração. Porque de nada adianta a gente vir conhecer tudo, saber tudo sobre a lei, mas nas nossas práticas elas não estarem de acordo com nada daquilo que nós dizemos conhecer ou que nós pregamos. Então, Jesus está comparando essa parábola aqui a um grande rei que foi fazer uma festa, que foi fazer uma festa, uma boda, e ele chamou várias pessoas, chamaram os convidados, e os convidados não quiseram vir. Eles se recusaram a vir porque eles tinham suas coisas para fazer. Assim foi no tempo de Jesus ali, com aqueles homens, com aqueles fariseus. Eles chamavam aqueles convidados, né? Foi chamar aqueles homens para poder estar na presença dele e eles simplesmente negaram. E mesmo negando, além deles negarem a verdade ali que estava sendo trazida para eles, Cristo revelado para eles, ali em carne e osso diante deles, além deles não acreditarem, eles ainda queriam matar. Né, queriam matar aqueles que anunciavam essa verdade. Se a gente lê o versículo 7, está assim: O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades, porque eles estavam querendo maltratar todos os servos. E o que significa esses servos aqui sendo maltratados? São os profetas, são homens de Deus, mulheres de Deus que foram martirizados, né, por causa da incredulidade desses homens, de tantas coisas que os servos dos discípulos passaram por amor a Cristo, tentando levar o evangelho, tentando levar uma boa palavra, tentando trazer vida para aquele povo, e eles não queriam receber. E eles, o que eles faziam? Por não querer receber a verdade, eles matavam e condenavam. Então, o rei, ele ficou irado. A Bíblia fala que ele ficou colerizado. Colerizado é ira, raiva. Ficou com raiva e mandou destruir aqueles homens.
né? E a destruição, ela vai vir para todos aqueles que negarem o convite de Cristo para aceitá-lo ele como seu Senhor e Salvador. Porque não há outro Deus além de Cristo, não há outro Deus. Não adianta a gente achar que as forças estão pelos nossos braços. Hoje pela manhã eu estava lendo aqui o Salmo 33, né? Jesus, ele ajunta as águas com as tuas mãos, tudo está sob o controle dele, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo nós entregamos o nosso coração e sabemos que ele é que está no controle das nossas vidas. É esse nível de entrega, de adoração que Jesus requer de nós todos os dias, de saber que nós não temos controle de nada, de saber que toda honra e toda glória é para ele, nos livrarmos das nossas vaidades e aceitar sentar na mesa dele, aceitar o sacrifício dele, porque a boda foi Jesus se oferecendo ali como sacrifício vivo por nós, e ele reparte o pão e fala assim: comei de mim, é o pão e bebei o sangue dele para que a gente venha ser purificado. Essa é a verdadeira ceia que Jesus prepara para nós. É que a gente venha aceitar o sacrifício dele e entender que por nós mesmos nós não podemos fazer nada, nós não somos dignos de nada, quem é digno é ele. E aqueles homens, eles vendo esse sacrifício, vendo tudo que Cristo estava ali fazendo, eles não entenderam foi nada da obra de Deus. Então não adianta, irmãos, a gente conhecer a palavra, conhecer a letra, sermos tão estudados, sendo que na verdade o nosso coração ele não se abre para a verdade. E eu hoje pela manhã orava e falava: Deus, mostra-me a tua verdade, porque a verdade de Deus é muito diferente da nossa, porque os nossos olhos muitas das vezes estão cegados por dores, por traumas, coisas que a gente não consegue ver a verdade de Cristo. Então hoje eu orando e falo assim: Senhor, eu quero ver a tua verdade. E a verdade de Cristo, ela está na gente aceitar a palavra dele, aceitar ele como Senhor das nossas vidas e, além da gente ouvir a palavra, a gente começar a praticar os atos de justiça. Porque o que vai nos separar diante de Deus é as nossas vestes. Porque nessa parábola aqui conta que o homem chegou até entrar. Ele se sentou na mesa, mas Jesus chegando lá, viu que ele não estava com vestes preparadas para estar sentado ali. E quais são as nossas vestes? Em Apocalipse 19:8 fala assim: para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, as nossas vestes para estarmos preparados não é simplesmente eu ter conhecido ou ter pregado o evangelho, como está lá em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, os nossos atos de justiça, eles vão falar por nós. Né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas vão falar mais alto do que qualquer aparência externa, do que qualquer vestimento religioso que a gente tentasse encobrir as nossas imundícias, as nossas sujeiras. E o Senhor está falando com a gente aqui nessa manhã. Não adianta vocês buscarem uma falsa espiritualidade, se revestirem de dons, de obras, sendo que vocês não amam a Deus em primeiro lugar e não amam o teu próximo como a ti mesmo. Então, a falta de amor, ela resulta em atitudes, em atos injustos, em atos de maldade com o nosso próximo. E como que a gente pode ter falta de amor? Desejando morte, desejando mal, caluniando o nosso irmão, fazendo coisas que desagradam o coração do Senhor. Seja ele quem for, seja até o nosso inimigo, Deus não quer que a gente venha desejar mal para ninguém. E se o nosso coração está desejando mal, significa que nós estamos sentados à mesa com vestes imundas e nós seremos lançados no inferno por causa disso. Então Jesus está pedindo: limpa os vossos corações. Limpem os vossos corações, porque são os corações limpos que vai nos dar vestes nupciais preparadas para estarmos sentados diante do Senhor. Sabe, queridos? Então, as pessoas podem nos rejeitar, nós podemos ter inimigos físicos, inimigos espirituais, sim, mas o nosso coração para com eles tem que ser bom,
Sabe, nós temos que estar dispostos a servi-los, os nossos inimigos, a servir todos aqueles que estiverem ao nosso redor, porque nós não dependemos das coisas que as pessoas praticam com nós. Nós sabemos o Deus a qual nós servimos, nós sabemos o caráter de Deus e nós vamos servir a Deus. E com ele nós vamos exalar o perfume de Cristo na vida das pessoas. É isso que Jesus requer de nós. Então ele pede nessa manhã para a gente nos livrar de toda estrutura de orgulho, de toda mágoa, de toda ferida, abrir mão de tudo aquilo que nos fizeram e ser livres e leves na presença dele. Não desejando mal, orando, intercedendo por aqueles que nos perseguem e seguindo a nossa caminhada, confiando somente no Senhor. Somente no Senhor, para nos livrar das nossas mazelas. E todos os dias que nós venhamos colocar nossa dependência, virar para Deus e rasgar, antes de entrar na sala de adoração verdadeira, nós temos que entrar na sala de arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos atos, das nossas imundícias, para que a gente venha ser revestido dessa roupa limpa, dessas vestes nupciais, para que nós possamos verdadeiramente termos direito de sentar à mesa. Amém? Então, que Jesus abençoe seu dia e que você possa estar preparado para estar ao lado de Cristo com vestes limpas e sendo chamado, escolhido por Ele para fazer a boa obra. Amém?